A disciplina está em alta hoje em dia. A gente vê muitas pessoas gerando conteúdo sobre o tema e mais pessoas ainda consumindo esse tipo de conteúdo e tentando aprender como é que elas se tornam pessoas mais disciplinadas. Eu acho que o principal ponto de por que as pessoas buscam isso é porque geralmente quando você olha para pessoas muito bem-sucedidas, independente de qual seja a área delas, elas costumam ser pessoas muito disciplinadas. E aí faz total sentido buscar algum tipo de semelhança com essas pessoas, né? E pensando nisso, eu decidi trazer aqui 5 coisas fáceis que você pode fazer para se tornar, ou pelo menos para tentar se tornar uma pessoa mais disciplinada. Essas 5 coisas vão te ajudar, claro que não tem bala de prata, existe também uma certa vontade interior ali que você tem que ter, mas existem coisas externas que não são só da sua vontade que você pode fazer e que te ajudam bastante. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro, antes de falar para vocês quais são as coisas que você pode executar para melhorar sua capacidade de ser mais disciplinado, a gente tem que explicar, ou pelo menos deixar claro o que a gente está considerando a disciplina aqui, tá? Então, do ponto de vista científico, a disciplina é vista como uma habilidade mental e comportamental que envolve o autocontrole e a capacidade de você regular os seus impulsos momentâneos para conseguir recompensas de longo prazo. Ela geralmente é atrelada muito à força de vontade e à capacidade de manter o foco. Então, basicamente, ser uma pessoa disciplinada é controlar o impulso de receber alguma recompensa no momento, por mais que essa recompensa seja ficar na cama porque é mais gostoso, para sofrer ali naquele momento atual, visando ganhar uma recompensa no futuro. Então você vai levantar da cama apesar do frio, porque você vai viver mais, você vai ter uma saúde melhor. Então, basicamente, é isso que a gente está considerando disciplina aqui. E é claro, essa capacidade de negar impulsos momentâneos para conseguir recompensas de longo prazo, ela vai se atrelar a várias coisas, né? Alimentação, fazer exercício, estudar, você pode relacionar a disciplina a tudo isso, mas o conceito essencial de disciplina é isso, é se fuder agora para se dar bem depois, é basicamente isso. Então, começando aqui com o primeiro ponto do nosso vídeo, aqui é bem direto ao ponto, provavelmente vai ser um vídeo bem curto, e o primeiro ponto é devagar e sempre. E isso aqui você vai ver profissionais de outras áreas falando, de qualquer área você vai ver alguém falando sobre isso, que é basicamente, cara, você não precisa começar com tudo. Você pode ir tranquilo e ir aos poucos. Se você está no 0, você pode começar com 1 e já é uma evolução. Você não precisa ir para o 10 ou para o 100. Então, se você não faz exercício nenhum, você pode começar fazendo 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Você não precisa criar mais barreiras. Se você já não faz exercício e não gosta de acordar cedo, você não precisa começar a fazer exercício 6 horas da manhã. Porque daí você vai ter 2 barreiras para vencer no início do seu dia. Você pode muito bem começar a fazer exercício 1, 2 vezes por semana e colocar num horário que você acha mais legal. Você não precisa fazer isso no início do dia. E isso é importante aqui. Você tem que começar as suas coisas aos poucos. Porque se você começa com tudo, o seu cérebro ele vai querer negar ainda mais isso, esse novo comportamento. Ele vai fazer de tudo para que você não continue fazendo ele. Porque demora até que ele se torne de fato um hábito. Então o importante aqui é você começar aos poucos, vai com calma, não se sabota, sabe? Porque se você começa a fazer uma coisa muito radical de um dia para o outro, a maior possibilidade é que isso não passe de 2, 3 dias, uma semana, menos de um mês você já voltou às práticas antigas. Então, vai com calma, vai tranquilo, um passo de cada vez. O nosso segundo ponto aqui, esse aqui eu falo para toda a lista, cara. Ainda vai entrar na cabeça de vocês isso, mas é o sono. Você precisa dormir. Durante o sono, você meio que dá uma descansada no seu córtex pré-frontal, que é o cara responsável por segurar os seus impulsos. Então, se você está cansado, muito provavelmente ele não vai segurar os seus impulsos e você vai ficar na cama, ou você vai comer aquele lanche que não deveria, ou você não vai estudar e vai ficar vendo live na Twitch. Não interessa, você vai fazer algo que não deveria. Você vai esquecer da sua recompensa do futuro para atender a um impulso momentâneo. Então, dormir e descansar é muito, muito recomendado. E na real, cara, para tudo, cara, você deveria sempre dormir bem. Dormir mal
vai te ferrar. Se você acha que você tá bem dormindo mal, é porque você se acostumou a estar no 50, 60% da sua capacidade, sabe? Você provavelmente vai se sentir um super-herói quando você voltar a ter um sono legal. Seja organizado. Esse cara aqui também é um ponto que vai sempre se repetir aqui, provavelmente em todas as listas que eu fizer. Mas é simples, se você está desorganizado, você não consegue fazer o que deveria fazer. E aí você vai estar cheio de informação, cheio de impulsos entrando na sua cabeça, e aí você vai se auto-sabotar porque você não sabe o que deveria estar fazendo. Então se organiza, usa uma agenda, usa uma listinha de tarefas, usa os dois juntos, que é o melhor dos mundos, e tenta se organizar para saber exatamente o que você tem que fazer ali naquele momento. Assim você não vai ficar procrastinando e nem vai ficar inventando outras coisas para fazer para não executar o que de fato você deveria. A gente tem também a técnica do se e então. Eu vi essa técnica, eu confesso para você que eu nunca apliquei ela na prática, mas depois que eu li sobre, eu vou começar a aplicar, inclusive essa semana, hoje é segunda-feira. Hoje eu não apliquei, já é à noite, mas eu prometo que amanhã eu já vou começar a aplicar, que é basicamente você atrelar novos hábitos a hábitos que você já tem a partir de uma afirmativa. Então, se eu abrir a tela do meu celular, então eu dou uma volta. Se eu olhar uma notificação, então eu bebo um pouco de água. Se eu fizer tal coisa, então eu faço tal coisa. E aí você começa a meio que juntar hábitos que você não tinha com hábitos que já existem e, de certa forma, também se punir, porque você não deveria abrir a tela do celular. Então você pode colocar algo atrelado a isso que não te faça tão feliz assim. Então, se eu abrir a tela do meu celular, eu desligo o meu celular. Então, por exemplo, você pode, durante uma atividade, você pode colocar aqui: se eu abrir a tela do meu celular durante um momento de foco, então eu desligo o meu celular. E aí você cria uma espécie de punição ali para caso você quebre o seu trato. Porque se você colocou ali que é o seu momento de foco, que você vai ficar aquelas 30 minutos, uma hora focado em fazer aquilo, você não deveria fazer outras coisas, a não ser que seja uma coisa muito alarmante de prioridade máxima. Mas com certeza isso não é abrir a tela do seu celular para ver notificações. Então você pode colocar essa metodologia do sim então ali para meio que se punir e até se remediar, porque se você abriu da primeira vez, a segunda não vai existir mais porque o celular vai estar ligado. Então, esse método é muito legal, eu ainda não utilizo, eu quero começar a utilizar. Eu acredito que ele vai servir muito, tanto para essa autopunição quando eu faço algum hábito ruim, tanto para meio que criar hábitos novos. Porque se você coloca, por exemplo, se eu abrir a tela do meu celular, eu bebo um pouco de água, você vai meio que se educando ali a tomar mais água ao longo do seu dia, o que vai fazer bem para sua saúde e provavelmente vai te ajudar a ser uma pessoa mais disciplinada. E o quinto e último ponto é um ponto que também ele é reutilizável. Provavelmente você vai ver um nutricionista falando sobre isso, você vai ver, sei lá, o Renato Cariani falando sobre isso, você vai ver várias pessoas de várias áreas falando sobre esse tema que é o ambiente. Então, muito cuidado com o ambiente. O ambiente ele te influencia, as pessoas que você convive te influenciam. Então, se você convive com pessoas muito procrastinadoras e indisciplinadas, a tendência é que você vá se tornando um pouco mais procrastinador e indisciplinado. Então, eu não estou falando para você ser o chatão que não fala com ninguém, até porque cada pessoa tem a sua vida, ela não é obrigada a seguir o que você segue, mas eu estou só te avisando que isso te influencia. Então, toma um pouco de cuidado, talvez diminui o nível de exposição a esses ambientes, não precisa zerar, mas diminui o nível e entra nos ambientes já sabendo que quanto mais você convive, quanto mais você interage com esse tipo de ambiente indisciplinado ou desorganizado, qualquer que seja, mais você está sendo influenciado por ele. Então é importante você ter isso na cabeça. Eu tô te dando a liberdade, tá? Tô só te contando que isso acontece. O que você vai fazer com essa informação é totalmente sua. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, esse é um vídeo bem curto. Se você gosta de temas relacionados à produtividade e coisas do tipo, eu sugiro que você siga o canal. E se você gostou desse vídeo, se ele te ensinou algo que você não sabia, eu pediria para que você deixasse o like. E até a próxima.